mistério do chupa-cabra. Entre o medo e a imaginação, você já parou para pensar como algumas histórias simplesmente explodem do nada e tomam conta da imaginação de todo mundo? O chupa-cabra é exatamente esse tipo de lenda. Ele apareceu nos anos 90 e, de repente, todo mundo estava falando sobre essa criatura misteriosa que atacava animais no meio da noite. Mas o que realmente aconteceu? Será que existe alguma verdade por trás dessa história toda? O começo de tudo. Porto Rico nos anos 90, tudo começou em Porto Rico. Lá por volta de 1995. Imagina a cena. Fazendeiros acordando de manhã, indo cuidar dos animais e encontrando suas cabras, galinhas e ovelhas mortas. Mas não era uma morte qualquer. Sabe? Os bichos estavam com marcas estranhas no pescoço. Uns furinhos pequenos. E o mais assustador, completamente sem sangue. Era como se algo tivesse drenado cada gota. No começo, uma ou duas pessoas relataram isso. Mas aí começou a virar rotina. Mais fazendas. Mais animais mortos. Sempre do mesmo jeito. O povo ficou em pânico. Afinal, que tipo de criatura faria algo assim? Não parecia ataque de cachorro. Não parecia coisa de humano. Era algo diferente. Bizarro. Inexplicável. Foi aí que o nome surgiu naturalmente. Chupa-cabra. Simples e direto. Um ser que literalmente sugava o sangue de cabras. E olha, o nome pegou rápido. Em questão de semanas, todo Porto Rico estava falando sobre o tal monstro. As pessoas tinham medo de deixar os animais soltos à noite. Começaram a fazer vigílias, armar armadilhas, tentar capturar a criatura. A lenda se espalha pela América Latina, mas o chupa-cabra não ficou confinado a uma pequena ilha do Caribe. Como todo bom mistério moderno, ele se espalhou feito fogo em mato seco. Poucos meses depois dos primeiros relatos em Porto Rico, começaram a aparecer histórias semelhantes no México. Depois no Chile. Depois nos Estados Unidos. Principalmente nas regiões de fronteira com o México. E sabe o que é mais intrigante? Os relatos eram assustadoramente parecidos. Sempre animais mortos. Sempre furos no pescoço. Sempre sem sangue. Não importava se era em um vilarejo mexicano ou numa fazenda no Texas. O padrão se repetia. Isso fez muita gente pensar. Ora, se tantas pessoas em lugares diferentes estão vendo a mesma coisa, alguma verdade deve ter nisso. Não é? Cada região que a lenda alcançava adicionava seu próprio tempero à história. No México, algumas pessoas diziam ter visto a criatura voando. No Chile, falavam que ela tinha habilidades quase sobrenaturais, conseguindo escalar muros altos e desaparecer sem deixar rastro. Nos Estados Unidos, alguns teóricos da conspiração começaram a especular que o chupa-cabra poderia ser resultado de experimentos militares ou até mesmo uma criatura alienígena. A aparência do monstro. 1000 faces. Um só nome. Uma das coisas mais fascinantes sobre o chupa-cabra é que ninguém consegue concordar sobre como ele realmente é. As descrições variam tanto que parecem estar falando de criaturas completamente diferentes. A versão mais popular, especialmente nos primeiros relatos de Porto Rico, descrevia um ser bípede, ou seja, que anda em duas pernas como a gente. Essa versão tinha entre 90 centímetros e 20 metros de altura, pele acinzentada ou esverdeada, olhos grandes e vermelhos que brilhavam no escuro.
E o detalhe mais marcante: uma fileira de espinhos ou espículas saindo das costas, do pescoço até a cauda. Alguns diziam que tinha braços curtos com garras longas e uma boca cheia de presas afiadas. Já em outros lugares, principalmente no México e no sul dos Estados Unidos, as descrições eram bem diferentes. Lá, muita gente jurava que o chupacabra parecia mais com um cachorro ou coiote, só que de aparência bizarra, era descrito como um animal quadrúpede, extremamente magro, quase sem pelos, com pele cinza e enrugada, costelas aparentes e uma cara assustadora. Alguns diziam que tinha olhos esbugalhados e presas grandes demais para a boca. Essas diferenças nas descrições são interessantes porque mostram como as lendas se adaptam à cultura local. Cada comunidade moldou o chupa-cabra de acordo com seus próprios medos e referências culturais. O chupa-cabra chega ao Brasil no final dos anos 90. A lenda atravessou as fronteiras e chegou ao Brasil. E olhe, ela caiu como uma bomba, especialmente no Nordeste. As primeiras histórias surgiram em comunidades rurais, onde as pessoas vivem mais próximas da natureza e dependem diretamente da criação de animais. Imagina o impacto. Famílias humildes que dependem de suas galinhas, cabras e ovelhas para sobreviver. De repente, vendo seus animais sendo mortos misteriosamente. O prejuízo era real. O medo também. E quando não se tem explicação para algo, a imaginação preenche as lacunas. Os relatos brasileiros seguiam o mesmo padrão já conhecido. Animais encontrados mortos ao amanhecer, com marcas no pescoço, aparentemente sem sangue. Mas aqui também surgiram histórias de pessoas que teriam visto a criatura. Sempre à noite. Sempre fugindo rapidamente. Sempre deixando apenas uma impressão de algo estranho e aterrorizante. A imprensa brasileira pegou o caso com força. Programas de TV mandaram equipes para o interior. Jornais estampavam manchetes sensacionalistas. E todo mundo tinha uma teoria. Foi nessa época que o chupa-cabra se tornou parte do imaginário popular brasileiro, entrando para o nosso próprio folclore ao lado do lobisomem, da mula sem cabeça e do curupira. Eu me lembro de ouvir essas histórias na escola, e posso te garantir que davam certo medo. Tinha gente que evitava sair à noite, principalmente se morava em área mais afastada. As crianças ficavam assustadas, os adultos ficavam em alerta. Era aquele tipo de lenda urbana que todo mundo conhecia alguém que tinha visto algo estranho. A ciência entra em cena como era de se esperar. Os cientistas não ficaram de braços cruzados diante de toda essa histeria. Com o passar dos anos, pesquisadores começaram a investigar seriamente os casos atribuídos ao chupa-cabra. E sabe o que descobriram? Explicações bem mais mundanas do que monstros sugadores de sangue. A principal explicação científica aponta para coiotes e cães domésticos infectados com sarna sarcóptica. Essa doença de pele é causada por um ácaro microscópico que se enterra na pele do animal, causando uma coceira intensa. O bicho coça tanto que acaba perdendo todo o pelo. A pele fica grossa, enrugada e com feridas. O resultado? Um animal com aparência absolutamente horripilante, que mal parece um cachorro normal. Além disso, os animais doentes ficam extremamente fracos e desesperados por comida. Isso os leva a caçar galinhas, cabras e outros animais pequenos, mesmo que normalmente não fizessem isso. E aqui vem outro ponto interessante.
Os cientistas explicaram que o sangue não sumia dos animais mortos. O que acontecia era a coagulação natural. Quando um animal morre e perde sangue, a maior parte coagula dentro do corpo ou no chão, dando a impressão de que desapareceu. Foram encontrados e capturados vários desses animais doentes que eram apontados como chupa-cabra. Testes de DNA confirmaram que eram apenas coiotes, cães ou raposas com sarna severa. Mistério resolvido. Certo? Por que a lenda sobreviveu? Bom, não exatamente. Apesar de todas as explicações científicas, o chupa-cabra continuou vivo no imaginário popular. E isso nos leva a uma pergunta interessante. Por que as pessoas continuam acreditando ou, no mínimo, se interessando por essa história? Primeiro, porque as lendas urbanas preenchem uma necessidade humana muito antiga. A necessidade de mistério, de não ter todas as respostas. Numa era onde a ciência explica quase tudo, ainda queremos acreditar que existem coisas inexplicáveis por aí. É excitante pensar que pode haver criaturas desconhecidas escondidas nas sombras. Segundo, porque o chupa-cabra se tornou parte da cultura pop. Ele apareceu em filmes, séries de TV, desenhos animados, quadrinhos, videogames. Virou personagem de histórias de terror. Virou meme na internet. Essa presença constante na mídia mantém a lenda viva, mesmo quando as pessoas sabem racionalmente que provavelmente não existe. Terceiro, e talvez mais importante, porque a lenda do chupa-cabra representa medos reais. Para comunidades rurais que dependem de seus animais, a ameaça de perdê-los é muito concreta. O chupa-cabra dá um rosto, uma forma, a esse medo difuso. É mais fácil lidar com um monstro que você pode imaginar do que com ameaças abstratas como doenças, predadores naturais ou má sorte. O legado do chupa-cabra hoje, mais de 25 anos depois dos primeiros relatos. O chupa-cabra é um ícone reconhecido mundialmente. Ele entrou para o panteão das grandes lendas modernas, ao lado do pé grande, do monstro do lago Ness e dos discos voadores. Mas diferente dessas outras lendas, que são mais antigas ou estrangeiras, o chupa-cabra é genuinamente latino-americano. Ele nasceu aqui, se espalhou por aqui e se tornou um símbolo da nossa cultura. É uma lenda que une Porto Rico, México, Brasil, Chile e muitos outros países numa narrativa compartilhada. E sabe, isso tem um valor. As lendas fazem parte da identidade de um povo. Elas contam histórias sobre nossos medos, nossas esperanças, nossa relação com o desconhecido. O chupa-cabra pode não ser real no sentido físico, mas ele é absolutamente real no sentido cultural. E se, no final das contas, a grande questão permanece no ar. E se houver algo mais? E se, por trás de todas as explicações científicas, de todos os casos de animais com sarna, de toda a histeria coletiva, existir um pequeno núcleo de verdade? Talvez nunca saibamos. Talvez essa seja a beleza da coisa. Porque enquanto houver mistério, enquanto houver aquela pontinha de dúvida, a lenda continuará viva. E honesta, num mundo onde tudo parece ter explicação, onde não sobra muito espaço para o desconhecido, é até reconfortante saber que ainda existem histórias que nos fazem questionar, imaginar e, sim, sentir um pouco de medo.
O chupa-cabra é mais do que uma lenda sobre um monstro. É uma história sobre como criamos narrativas para explicar o inexplicável. Sobre como o medo se espalha e se transforma. Sobre como a imaginação humana é poderosa o suficiente para criar realidades alternativas. Então, da próxima vez que você ouvir um barulho estranho à noite, ou ver uma sombra se movendo rápido demais no escuro, lembre-se, provavelmente é só um cachorro, um gato, ou o vento. Provavelmente. Mas e se não for? E se, naquele momento, você estiver cara a cara com uma das últimas criaturas verdadeiramente misteriosas do mundo moderno? Essa é a magia do chupa-cabra. Ele vive na fronteira entre o real e o imaginário, entre a ciência e a fantasia. E enquanto continuarmos contando sua história, ele continuará existindo, talvez não nas sombras da noite, mas certamente nas sombras da nossa imaginação.